Bom dia, Vitão. Grande Rodrigo, causa decidida. Quem não segue esse perfil deve seguir urgente. Aliás, que decisão é essa dos honorários, hein, Rodrigo? No shopping, caso do shopping center, que o locatário pode ser condenado a pagar os honorários contratuais, hein? Incrível essa decisão, a gente tinha que abordar isso numa live também. Bom dia, Laila. Bom dia, pessoal, vamos chegando. O professor Daniel Neves já entrou aqui. Vou aguardar aqui o pedido dele. Vou chamar ele aqui, peraí. Natália, tudo bem? Mestre Daniel. E aí, meu amigo Major, como vamos? Tudo bem? Tranquilo? Tá ouvindo bem? Tá vendo bem? Tudo certo, tudo bom. Bom, cara, bom dia. Obrigado aí por você ter aceitado o convite da ESA para a gente fazer trocar essa ideia. Alguns meses atrás você me convidou para o seu perfil na física, né, na pessoa física, e agora eu estou te chamando aqui na jurídica para a gente fazer esse bate-bola de volta. Bom, seguindo a liturgia, Daniel, queria te apresentar rapidamente, vou fazer o currículo mini resumido, que a gente quer mais é te ouvir mesmo e não perder tempo com essas coisas. Daniel é doutor e mestre em processo civil pela USP, advogado, e, no meu modo de ver, é um dos maiores processualistas do Brasil, sem dúvida. Eu reputo o seu livro, Daniel, o Manual de Processo Civil, que, salvo engano, deve estar na 12ª edição, né? Tem mais de 1.800 páginas, é o livro de cabeceira de qualquer processualista. Então, eu recomendo fortemente, dizer que dá alegria realmente para a gente ter você aqui hoje. Vou te dar a palavra para considerações iniciais, e aí depois eu começo com as provocações, vou botar o tema aqui na tela para o pessoal acompanhar, que é fungibilidade recursal, e aí a gente começa. Bom, Major, obrigado pelo convite aí, pela oportunidade. O pessoal que está nos seguindo aqui, esses elogios aí é mais por conta da amizade do que da verdade dos fatos, viu? Então vocês não fiquem impressionados de forma alguma. E é uma felicidade, viu, Mazola, falar aqui na OAB do Rio, porque eu, apesar de ser paulista, né, eu tenho uma relação muito íntima em termos acadêmicos com o Rio de Janeiro, né, porque há mais de uma década eu dou aula no curso Fórum aí do Rio de Janeiro, o que me faz, durante o período letivo, em situações de normalidade, né, ir ao Rio de Janeiro toda semana, né? Então eu sou frequente aí, sou cliente frequente da Latam, né, nessa nossa ponte aérea. Então, o Rio de Janeiro ele faz parte da minha vida, né? Eu gosto muito do Rio de Janeiro, tanto no aspecto profissional, sempre conheci pessoas muito qualificadas e pessoas sempre muito bondosas, esse jeito expansivo, né, do carioca que assusta um pouco a gente, né, os paulistas. Esse negócio que vocês têm de sentar numa mesa, de repente você vê o cara da mesa do lado está sentado na sua mesa, conversando com você. Marcando uma viagem, né? A primeira vez que aconteceu isso, eu falei, o que está acontecendo aqui? Fiquei meio assustado, né? Mas, de qualquer maneira, vai se acostumando, né? Então, eu tenho um carinho todo especial, né, pela OAB Rio de Janeiro. Sou inscrito na OAB Rio de Janeiro, inclusive, por conta de processos que a gente tem aí no Rio. Recebo lá a revistinha toda semana, né, da OAB para me inteirar, né, das novidades. E é uma felicidade ter essa oportunidade de estar conversando com você aqui, com os nossos colegas aí que estão nos seguindo. Maravilha, Daniel. Saudar aqui, eu vi o desembargador Alexandre Câmara entrando aqui, o Rodrigo Pinheiro, grandes amigos, queridos, assim, irmãos do processo. O processo tem disso, né, Daniel? Ele te dá não só, enfim, colegas, mas dá verdadeiros amigos, né? E o desembargador Alexandre Câmara certamente é um deles. Bom, Daniel, vamos lá. Fungibilidade recursal, né? Só fazer uma aproximação ao tema aqui rápido, né? A gente, quando tinha lá o CPC de 39, salvo engano, acho que era artigo 810, falava que, salvo em caso de má-fé ou erro grosseiro, né, não se poderia aproveitar o recurso interposto de forma errada, né? O CPC de 73 foi meio omisso, sim, não falou nada, e o CPC de 2015 também não trata especificamente das causas ou dos requisitos, né? Então, eu queria te ouvir o seguinte, como é que dá um panorama geral primeiro, assim, o conceito de fungibilidade recursal, depois a gente vai falar um pouco sobre as hipóteses que o CPC positivou, típicas e atípicas, mas, por hora, dá um panorama geral da fungibilidade e a importância desse tema, que eu acho que, de algum modo, dialoga diretamente, né, com a primazia de mérito e com o aproveitamento dos atos processuais.
Então, né, Mazola, a ideia da fungibilidade recursal, até porque a fungibilidade não é algo exclusivo do ambiente recursal, né? A gente trabalha com fungibilidades, inclusive expressas em lei, no ambiente da tutela provisória, a fungibilidade entre cautelar e antecipada, e na tutela possessória, né? Porque a gente tem aquela fungibilidade entre as ações de reintegração, manutenção e do interdito proibitório. E sempre essa fungibilidade ela vem para dialogar com a inadmissão. Ou a inadmissão recursal, ou a inadmissão lato sensu da ação proposta. É basicamente partir de uma premissa de que, na percepção do órgão julgador, houve um equívoco por parte do demandante. Seja esse um demandante originário, seja esse um demandante recursal. O caminho natural desse equívoco seria uma decisão terminativa, ou da demanda, ou do processo em ambiente recursal. E aí aparece a fungibilidade como uma salvação do processo ou do recurso, né? A ideia, substancialmente, é perdoar o equívoco do autor ou recorrente e receber aquilo que ele fez, que não seria o adequado, como se fosse o adequado a ser feito. Então, num ambiente recursal, a ideia básica é você interpõe um recurso, ele não é o recurso adequado. Qual o resultado? Inadmissão. Aliás, quando a gente, né, vai lá dar aula na graduação e a gente está explicando para os alunos pressupostos de admissibilidade recursal, a gente começa sempre pelo cabimento. Né? Fala, meu amigo, se o recurso não for o cabível, já não precisa nem analisar mais nada. Já era, acabou. E aí vem a fungibilidade para dizer, não, calma, vamos dar uma chance de salvação a esse recurso, recebendo esse recurso como outro, recebendo o recurso interposto como sendo o recurso cabível, né? E aqui, claramente, está principiologicamente influenciando a fungibilidade o princípio da primazia do julgamento do mérito. A ideia de que a gente deve fazer, na medida do possível, tudo para evitar uma decisão terminativa. E aqui dialoga muito bem, né? A fungibilidade, que é um princípio, no final do dia, com o princípio da primazia do julgamento do mérito. Bacana, Daniel. E assim, e o que você achou em termos de evolução legislativa, ou seja, o CPC positivando, por exemplo, a possibilidade da conversão dos embargos em agravo interno? Isso já acontecia na prática, né? Mas agora uma regra expressa, e fora as outras hipóteses, né? Do livre trânsito, lá do recurso especial, do recurso extraordinário. Os requisitos. Como é que essa é uma questão que eu acho central. Continuo, como eu analiso hoje para salvar o recurso, quais são os requisitos? Porque os prazos, de um modo geral, foram equiparados, 15 dias. Então, aquele problema que tinha lá no CPC de 10, 15, ficou meio superado, ou desidratado, ao menos, né? Mas quais são os requisitos para a gente aplicar a fungibilidade? O Zé Roberto aí está mandando mensagem, está se sentindo ignorado, está carente. Grande Zé Roberto. Estamos vendo, sim, as suas mensagens, Roberto. Fica tranquilo aí. Esse aí é outro personagem, viu? Vixe Maria. Mas o que, na verdade, me parece que tem acontecido, que o legislador, né, o que ele fez? Ele continuou a não prever a fungibilidade como princípio escrito. Então, o resultado disso é que nós estamos aqui mais para o Código de 73 do que para o Código de 39, porque não há uma regra consagrando o princípio de maneira geral, mas foram criadas aí 3 hipóteses específicas de fungibilidade recursal. Então, depois a gente vai falar sobre elas. Mas o que me parece que foi criado pelo legislador? Uma distinção, você pode dar o nome que você quiser, eu uso essa terminologia, mas a terminologia é o de menos, entre fungibilidade típica e fungibilidade atípica. Então, a fungibilidade típica é justamente aquela descrita de maneira objetiva e particularizada pelo texto legal. Então, a gente vai ter no 1024 o parágrafo 3º, 1032 e 1033. Essa é a fungibilidade típica. E vamos ter, por outro lado, e aí, né, como decorrência de um princípio não escrito, a fungibilidade atípica.
que é justamente qualquer fungibilidade recursal que não esteja devidamente prevista em lei. Mas, Daniel, a diferença entre elas é exclusivamente a ideia de que uma está na lei e a outra não? Não. Pragmaticamente, a diferença é muito mais importante. Por quê? Porque quando a fungibilidade está prevista em lei, não há necessidade do preenchimento de requisitos para ela ser aplicada no caso concreto. Eu não tenho, Mazola, até porque eu não consigo, eu sou muito desorganizado para empreender uma pesquisa empírica, né? Eu não tenho essa capacidade, confesso, né? Mas eu fiz, assim, aleatoriamente, uma análise jurisprudencial para atualizar meu manual e tal, e vi muitos julgados aplicando, principalmente a fungibilidade do 1024, parágrafo 3º. Muitos. Em absolutamente nenhum deles foi mencionado aqueles requisitos tradicionais da fungibilidade. Em nenhum momento o órgão jurisdicional, e eu vi isso acontecendo no segundo grau, vi isso acontecendo nos tribunais de superposição, em nenhum momento dúvida fundada, inexistência de erro grosseiro, nada disso foi colocado no fundamento da decisão que fez a aplicação da fungibilidade. O que me leva a crer que, se do ponto de vista dogmático ainda pode haver uma discussão sobre o que eu acabei de afirmar, do ponto de vista pragmático, fica muito claro que os tribunais estão entendendo que essa fungibilidade típica não precisa preencher requisitos legais, porque, na verdade, ela vem prevista expressamente na lei. Então, vamos para fora, né? Vamos para fora. Vamos para aquela que não seria grande novidade, né? Seria, na verdade, aquela circunstância que nós já tínhamos no código anterior de fungibilidade genericamente prevista, dependente dos requisitos. Você colocou muito bem, eu concordo plenamente com você, que a unificação dos prazos recursais em 15 dias foi uma morte indireta daquela desgraça de jurisprudência defensiva, que era dizer, olha, você pode escolher 2 recursos, 2 espécies recursais, mas se eles tiverem prazo diferente, você tem que escolher o menor prazo, né? Que era uma fórmula infalível, né? Para prejudicar o sujeito que, em dúvida entre o agravo e a apelação, escolhia a apelação, usava, obviamente, os 15 dias que a apelação lhe dava, e aí era surpreendido com uma tese amalucada dos tribunais superiores de que, mesmo tendo escolhido a apelação, ele deveria ter interposto o recurso em 10 dias. Não tinha sentido nenhum. Era uma daquelas, né, tantas, com perdão aí, né, do nosso querido professor Rodrigo, que está nos acompanhando, mas era uma daquelas estrepolias dos tribunais superiores na ideia de jurisprudência defensiva. Isso aí acabou. E aí sobrou o quê, Daniel? Sobrou a inexistência de erro grosseiro e a dúvida fundada. Eu sempre entendi que essa dúvida fundada ela decorreria de 3 fontes diferentes. E o que me ficaria claro é que nenhuma delas é culpa do advogado do recorrente. E justamente por isso que o advogado do recorrente, e o recorrente também, obviamente, não podem ser punidos por uma outra percepção que o tribunal dê a respeito do cabimento recursal. Então, primeiro, fonte de dúvida, a própria legislação. Então, o CPC 2015 ele teve um grande mérito porque ele fez uma revisão, né? Naquelas hipóteses em que você chama a interlocutória de sentença e chama a sentença de interlocutória. De fato, hoje a gente vai ter pouca possibilidade para essa confusão vinda da lei, mas ela ainda existe. E aí o advogado ele se pega naquela desgraça, né? Porque está lá uma lei dizendo, isso é uma interlocutória. Quando até a velhinha de Taubaté, assassinada por Érico Veríssimo, sabe que aquilo lá é uma sentença. Aí você fala, eu entro no erro da lei e agravo, ou eu corrijo a lei e apelo? Perceba? É uma dúvida fundada. E a culpa não é tua. A culpa é do legislador. Segunda fonte de dúvida, o juiz. O juiz profere uma espécie de decisão no lugar da outra. Então, outro dia mesmo, me chegou ao conhecimento
uma decisão que, julgando uma preliminar de incompetência relativa, acolhia a preliminar e extinguiu o processo. Extinguiu o processo, condenava em honorários. Coisa maluca. Loucura. Então, o juiz entrou numa doideira aí e realmente proferiu uma sentença quando todo mundo sabe que ali deveria estar uma interlocutória. Aí vem a pergunta de novo. Você embarca na loucura do juiz e apela, ou você se afasta da loucura do juiz e agrava? Eu não sei o que você vai fazer, mas de qualquer maneira, não dá para colocar nas tuas costas uma outra percepção que o tribunal tenha do que deveria ter sido feito, né? E o outro, terceiro e último culpado, esse envolve nós, né, Mazola? Que é a doutrina e a jurisprudência, né? Que criam, na verdade, uma divergência como um choque de certezas. Então, o advogado está lá, ele dá aquela olhada e fala, bom, vamos lá, vamos trabalhar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu estou achando que é agravo aqui, né? Sei lá, aliás, eu tenho certeza que é um agravo, mas, bom, cautela nunca fez mal para ninguém, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, pegar esse livro aqui, pega Marinoni. Aí o Marinoni vai lá e fala assim, ó, aí é a apelação. Fala, nossa, como eu estava errado, que estranho, né? Peraí, deixa eu pegar o Nelson Neri aqui. O Nelson Neri, é agravo. Sabia. Esse Marinoni não tá com nada. Peraí, mas agora tá 1-1. Fala, então vamos pegar mais um aí. Aí pega o Alexandre Freitas Câmara, agravo. Aí pega o Fred Dier, apelação. Fala, Jesus. Ah, já sei. Esses caras gostam de... Processualista é chato, gosta de polemizar tudo. Mas com certeza, né? Até porque o COR 2015 nos trouxe segurança jurídica infinita. Na jurisprudência eu vou encontrar uma resposta. Para quê, né? Você vai lá, metade diz uma coisa, metade diz a outra, ou seja, pânico total e generalizado. Aí o que você faz? Aí você faz o que você achar melhor fazer, mas você também não pode ser punido por uma dúvida que não foi você que criou. Então, no final das contas, e a gente vê, por exemplo, eu posso dar um exemplo atual do Código de 2015, que é a decisão que condena o réu a prestar as contas, naquele procedimento especial de prestação de contas, né? Porque ali há uma dúvida se aquilo é uma sentença ou uma interlocutória. Eu não vou entrar aqui no mérito, até porque eu tenho uma opinião diferente da do STJ, mas, de qualquer maneira, há uma dúvida, porque a doutrina diverge, a jurisprudência de segundo grau diverge. E quando esse tema chegou no STJ, o STJ resolveu, né, para os nossos colegas advogados aí, agora já dá para fazer como eles mandam, tá? Independente se você achar se eles estão certo ou errado, para não correr risco. Porque o STJ já tem vários precedentes da terceira e da quarta turma dizendo que é uma interlocutória, cabe agravo de instrumento. Então, agravo de instrumento. Tá? Mas reconheceu também que é possível a fungibilidade, porque há essa dúvida, há essa discussão, né? E aí a gente começa a trabalhar casuisticamente, né? Eu estava outro dia participando do evento da OAB do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, nada, Santa Catarina, com o Pedrinho, o Pedro Miranda. Uhum. E o Pedro Miranda fazia uma crítica ao STJ no afastamento da fungibilidade entre agravo interno e agravo em RE e RESP, que seriam aquelas duas formas de impugnar a decisão de segundo grau que inadmite o RE e o RESP, né? E ele dizia, não, mas às vezes pode haver uma confusão, né? Não, mas a lei é clara, ela fala em repercussão geral, precedente de RE e RESP. Ah, mas aí o advogado pode fazer uma análise sistemática e ver ali, na verdade, qualquer precedente vinculante, e não necessariamente só esses que estão na lei. Aí ele vai entrar com agravo interno, mas aí era o outro agravo. Então deveria, né, na percepção dele, haver aí também uma possível fungibilidade. Aí o STJ já vem e diz, não, né, aqui no caso o erro é grosseiro, você não vai conseguir a fungibilidade. Então ela está viva, essa fungibilidade fora do CPC, né? Ela está viva a hora para ser aplicada, a hora para não ser aplicada, mas ela, de qualquer maneira, está aí entre nós. E você tocou num ponto muito interessante, Daniel. Você falou da prestação de contas, tem julgados realmente da terceira e quarta, mas, salvo engano, ainda não tem ali aquele precedente com P maiúsculo, né? Pode ser que venha uma decisão maluca aí da quarta dizendo que caberia a apelação nessa primeira fase de prestação de contas, né? E aí eu penso logo na ação de dissolução de sociedade, que também tem duas fases, né? Qual é o recurso cabível contra a decisão que determinar a dissolução? É agravo ou apelação? Vai seguir a mesma lógica da prestação de conta? Veja, esse é um exemplo que continua vivo aí, a ideia de fungibilidade, né? E aí, antes da gente passar, Daniel, para as questões, de analisar efetivamente as hipóteses típicas, que eu queria te ouvir um pouco,
Outro dia você falou uma coisa interessante, você estava falando agora, que às vezes o próprio judiciário, né, nos induz errado. Né? E eu queria te ouvir a relação de boa-fé com fungibilidade. Eu vou te dar um exemplo concreto que aconteceu. Era um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? E o juiz julgou o incidente, rejeitou, mas ele botou lá dentro, grande assim, sentença. Julgo improcedente o incidente de desconsideração e ainda condeno em honorário. Aí a parte faz o quê? Né? Assim, está escrito sentença, mas a gente sabe que seria uma interlocutória. Né? E aí, você acha que o tribunal deve levar a boa-fé que o judiciário errou? Né? Primeiramente, errou. Então, será que essa boa-fé que se aplica a todos os sujeitos do processo também não deve ser, de algum modo, um fator a ser considerado nessa dúvida objetiva para a fungibilidade? Então, mas olha, eu sempre entendi que a fungibilidade, ela nunca, jamais poderá tutelar a má-fé processual, a deslealdade, porque é um contrassenso. Né? Male ou male, ainda que a gente possa dizer que não foi culpa do recorrente, nós estamos dando uma mão a um recorrente que está se afogando. Ele está na iminência de morrer afogado, porque o recurso dele vai ser inadmitido. E aí nós pegamos a mão dele, fungibilidade, eu sou a fungibilidade, resgato ele ali do mar e o coloco dentro do barco. Você está de volta no jogo. Agora, se eu perceber que ele causou aquela situação, deixa morrer. Deixa morrer. Tem que deixar morrer. Porque tutelar a má-fé, além de contrariar o artigo 5º, contraria a própria lógica do Instituto. Né? É aquela história. A fungibilidade ela não pode ser usada para legitimar atos de deslealdade e de má-fé. O grande problema, entretanto, é a configuração no caso concreto. Né? Porque tanto é difícil que o STJ, data máxima vênia, de maneira malucada, criou aquela teoria do prazo menor, né? Que seria uma tentativa de dizer, não, a má-fé é objetivamente aferível. Esse malandro aí queria entrar com um recurso que tinha só 10 dias, descobriu que tinha fungibilidade, aí se aproveitou de 15 para entrar com recurso com prazo maior. Mas perceba, ainda assim era uma má-fé presumida, era algo que não fecha. E aí o problema é esse, como é que você vai detectar que o sujeito está se utilizando, né, da fungibilidade porque ele está atuando de má-fé? Isso para mim é muito difícil. Nesse caso que você trouxe, o juiz chamou de sentença. Sim. Ah, mas você sabia que não era sentença? Sim, eu sabia, mas ele não, né? Faltou avisar ele. Então, aquela velha história, publicou no Diário Oficial um prazo. Eu segui o que estava lá. Ah, não, mas estava errado. Você perdeu o prazo. Não, né, Xande? Ainda vem uma decisão maluca, o cliente ainda fala para você não viu que era sentença? Estava escrito. Aí você, não, mas eu agravei porque eu sei que é agravo. E eu vou dizer para você, viu, mas olha, eu ultimamente estou naquele ditado que em toca de rato, rato você tem que ser. Então, se o juiz falou que é sentença, eu apelo. Eu não tenho problema, eu apelo. E aí o tribunal diz, mas você é louco em apelar? Eu falei, louco é ele lá, eu acho mais racional. Eu falei, olha, eu entrei, né? Ele que manda, né? Ele é juiz que nem vocês aí, né? Do tribunal, conversa entre vocês aí, né? Eu que não tenho nada a ver com isso. Eu não estou peitando o juiz, não, excelência. Pelo contrário, ele falou que é sentença, eu apelei. Tô seguindo o jogo, né? Tô seguindo o jogo. Agora, Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, isso é uma curiosidade que eu tenho mesmo. Assim, vamos esquecer um pouquinho o que é a regra do CPC, tá? Você acha que essa questão de fungibilidade realmente deveria existir? Tá? E aí eu vou te dar o exemplo. O cara apelou em vez de agravar. Qual o problema prático, ainda de tempo? Eu queria dizer, quais são os prejuízos assim, do tribunal receber a apelação como agravo e julgar o agravo? Assim, qual que é o grande mote para que se tenha essa regra? Se você consegue, às vezes, adaptar o recurso ou, eventualmente, aproveitar aquele... Você está vendo claramente que o cara está atacando o ato judicial. Então, saindo do CPC, vamos falar aqui em abstrato, assim, você acha que essa regra da fungibilidade faz sentido ou isso deveria ser mais maleável? Entrou com o recurso errado, adapta e segue o jogo. O que me parece, mas olha aqui, são dois pontos, na verdade, que eu queria trazer aqui para o nosso debate. O primeiro ponto é que eu não acho que mereça perdão o advogado que comete um erro grosseiro. Não tem. Não tem.
A minha concepção de instrumentalidade, ela não vai tão longe. Ela não vai tão longe. Então, por isso que eu sempre apreciei demais o estudo da fungibilidade como princípio não expresso, que sempre trabalhou a ideia da dúvida fundada. Sempre trabalhou a ideia de que a culpa não é sua. Eu não posso te culpar por algo que quem criou foi outro. Isso, para mim, é muito racional. Por isso que, a priori, eu já vou confessar, eu não gosto muito das fungibilidades típicas. Porque, ao afastar essa circunstância, fica parecendo que ali você está liberado para praticar um erro grosseiro. O que é uma meia-verdade, né? O Rodrigo, do Causa Decidida, ele publicou ontem um julgado, dizendo assim, olha, não tem fungibilidade aqui quando? Quando a fundamentação do recurso é constitucional e o cara entra com o RESP alegando matéria infraconstitucional. Aí não tem santo. Aí não dá para salvar. Não dá para salvar. Não dá para salvar. Entendeu? Então, quem sabe, né, a gente não esteja também nos casos de fungibilidade típica absolutamente alheios à ideia do erro grosseiro. Mas haja uma presunção de que o erro não é grosseiro. E, a partir daí, haveria uma necessidade de quebra dessa presunção no caso concreto. Aí eu já fico mais confortável. Agora... Olha o Rodrigo aí. A Rodrigo figura. zoando. Mas, Daniel... Agora, o que acontece, falar. mas olha, sabe aquela obra claro que você sabe, né? Do Flávio Saint-Jorge, Introdução aos Recursos Cíveis? Uhum. Então, a primeira vez que eu li aquela obra, uma coisa que me chamou muita atenção quando ele falou de fungibilidade, isso me marcou para sempre, foi a ideia de que a fungibilidade ela tem que ser acompanhada por um outro princípio, não sei se é um princípio, uma regra, mas ela tem que ser acompanhada pela adaptabilidade. Porque essa ideia de que você recebe um recurso como o outro e segue o jogo é uma falácia. Porque os recursos têm características e procedimentos diferentes. Então, essa transformação de um e outro, ela necessariamente vai ter que exigir, no caso concreto do recorrente, algum tipo de adaptação. E é por isso que, para mim, a fungibilidade ela tem que ser expressa, ela tem que ser declarada. Não dá para você simplesmente falar, bom, então eu vou julgar aqui como se fosse mesmo agravo, embora fosse uma apelação, porque aí você vai estar seguindo um procedimento, você vai estar aplicando requisitos que não são do recurso cabível. Então, na minha percepção, tem que avisar, falar, olha, aqui é uma fungibilidade, nós vamos converter em outro, mas você vai ter que nos ajudar. O código mesmo aponta isso, né? Sim. E é isso que isso que eu queria que a gente entrasse agora. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta, essa de cunho mais doutrinário. Você faz uma diferença, Daniel, entre fungibilidade e conversibilidade? Eu vejo muita gente falando que quando recebe um pelo outro, sem ajustar nada, seria fungibilidade. Mas quando tem que pedir para emendar, ou comprovar a repercussão geral, ou complementar alguma coisa, aí seria conversibilidade. Você acha que isso faz algum sentido, ou a gente está discutindo aqui a natureza jurídica do garfo? Assim? Sem dúvida. Sexo dos anjos, né? E sexo dos anjos virgens ainda, o que torna a discussão ainda mais proveitosa, né? Porque, na minha percepção, eu sempre digo isso em aula, mas eu vou dizer aqui de novo. Se você recebe um recurso como o outro e não precisa fazer nenhuma adaptação, é porque está sobrando espécie recursal. Está na hora de eliminar uma delas. Porque se em rigorosamente tudo uma espécie recursal é igual a outra, então por que elas estão lá as duas no sistema? Isso não existe. É impossível. Então, e é impossível mesmo, sabe por quê, Mazola? Porque o Código de 2015, o que ele quis? Secar os recursos quanto ele pôde. Ele tirou embargos infringentes, tirou o agravo retido. Ele tentou secar o máximo. Então, essa, para mim, é a certeza absoluta de que não há espécies recursais repetidas. Com maior ou menor ênfase, toda fungibilidade é uma conversibilidade. Porque toda fungibilidade vai exigir uma adaptação. Para essa doutrina que faz a distinção, eu pergunto, então me dá um exemplo em que eu possa receber uma espécie recursal por outra sem nenhum tipo de adaptação. Ah, Daniel, eu vou te dar um exemplo. Então, me dê um exemplo. O exemplo
inclusive, o STJ tem esse entendimento. Eu entro com embargo de declaração, da decisão monocrática do relator, e aí o código manda intimar, né, converte em agravo interno. Eu entro com embargo de declaração, na verdade, né, da decisão monocrática, e aí o código manda intimar o recorrente para ele fazer as adequações nas suas razões recursais. E aí o STJ ele vem do seguinte, olha, é possível dispensar essa intimação. Aí a nossa primeira reação é falar, lá vem eles de novo, vem essa justiça defensiva safada e tal. Mas não. Eles dizem o seguinte, olha, nesse caso eu não vou intimar porque não há complementação de razões a fazer. Ele, na verdade, já exauriu a impugnação dos fundamentos da decisão monocrática. Não tem mais nada aqui para fazer. O que, na verdade, né, Mazola, para o advogado do agravante, do ora agravante, né, ele começa como advogado do embargante, mas agora ele já é o advogado do agravante, é uma mensagem de conforto. Porque quando a conversão, eles não te dão o prazo e já colocam em sessão de julgamento, eles já estão avisando previamente que não há possibilidade de inadmissão do recurso por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Então, senão seria até uma decisão surpresa, né? Seria uma coisa louca, assim. Não te dão prazo e depois fulmina. Não, aí apita o fim do jogo, mesmo faltando 15 minutos e vamos embora. Então, no final das contas, é uma decisão que seria positiva, e nesse caso, a gente poderia imaginar que não haveria adaptação possível, né? Não haveria uma adaptação plausível. Mas, mesmo assim, eu fico me perguntando o seguinte, agora é um agravo, não é um agravo? É um agravo. E o agravo interno, ele tem hipóteses de sancionamento diferentes da dos embargos de declaração. Então, será que ainda que não haja nada a incluir, não seria interessante intimar o recorrente para o recorrente dizer o seguinte, espera aí, eu não estava correndo o risco de ser sancionado em série de embargos, mas agora eles vão julgar um agravo. E aí esse agravo ele vai me colocar numa situação de risco de sanção, até para renunciar, desistir do recurso. Não, eu desisto. Então, se é para julgar como agravo, eu desisto. O que seria uma espécie de adequação pela desistência. Eu fico pensando nisso, né? Porque a gente falou, né? Você falou bem agora, decisão surpresa. Quer dizer, não seria uma decisão surpresa a hora que viesse uma multa fundada em agravo, né? Sendo que, na verdade, sem falar, né, Daniel, que no início, alguns anos atrás, ainda tinha essa muita discussão se caberia fixação de honorários sucumbenciais em agravo interno, né? Não embargos em agravo interno. Então, ainda tinha uma discussão se as consequências dessa conversão, dessa fungibilidade, sim, tem a sanção, poderia ter discussão de honorários, então, realmente não é um pelo outro perfeitamente, como se não tivesse vestido o outro de forma integral, né? Vamos dizer assim. Mas, Daniel, aproveitando esse gancho, cara, eu queria assim, a gente tem 3 hipóteses típicas, né, de fungibilidade. A gente falou rapidamente aqui do 1024, parágrafo 3º, mas eu queria que você explicasse, estou vendo aqui muitos estudantes, estou recebendo as mensagens aqui, explica um pouco melhor a dinâmica do 1024, parágrafo 3º, e depois passa lá para as regras do livre trânsito, do 1032 e do 1033. Vamos lá, vamos por partes. Então, essa fungibilidade do 1024, parágrafo 3º, é uma velha conhecida nossa, né, Mazola? A gente que atua, né, no contencioso já vinha acompanhando o movimento jurisprudencial no Código de 73 na aplicação dessa fungibilidade, muito aqui também com a ideia da economia processual, duração razoável. Então, o que nós temos? Nós temos uma decisão monocrática, né, proferida lá no tribunal, invariavelmente é o relator, então podemos dizer uma decisão monocrática do relator, e aí a parte entra com embargo de declaração. Antes de tudo, é cabível o embargo de declaração. Começa daí. Abstratamente é cabível. Tanto é cabível que o próprio 1024, no parágrafo 1º, ele diz que o embargo de declaração de decisão monocrática é decidido monocraticamente. Então, há um cabimento. Só que muita gente, muitos advogados, usam os embargos de declaração com aquele tal efeito infringente. Ou seja, ao invés de alegar um vício formal tipificado em lei,
ao invés de alegar uma omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o advogado vai impugnar as próprias razões do decidir, mostrando seu inconformismo e tentando colocá-la numa roupagem que não lhe cabe, né? É quando você vai, né? Você acha aquela camisa da época do colégio, sabe? Aí tem a reunião de 20 anos, aí você fala, vou me consagrar, né, com essa camisa do colégio. Mas não dá mais, né, campeão? A camisa do colégio não entra. Quem sabe no seu filho, né? E aí, ou você vai tudo com a barriga para fora, parecendo um cara plastificado, ou você põe uma outra camisa para ir para a tua reunião aí de 20 anos de formado, né? Então não cabe, fica estranho, né? E aí o que faz o julgador? Ele fala, meu amigo, isso aqui não é embargo de declaração, você vai me desculpar. Você está impugnando as razões do decidir, isso aqui é um agravo interno. Então eu vou receber como agravo interno. Então eu tenho alguns julgados do STJ que dizem expressamente o seguinte, olha, se os embargos de declaração tiverem aquele cabimento típico previsto em lei, não é caso de receber como agravo interno, é caso de julgar embargo de declaração mesmo, e aí dessa decisão monocrática complementada, né, a decisão monocrática originária complementada pelo julgamento do agravo, aí seria cabível, o julgamento dos embargos, perdão, seria cabível o agravo interno. Então tem que ter essa eficácia infringente. E aí vem essa segunda parte da discussão. Fala, olha, você quer, na verdade, mudar a decisão. Você está batendo no conteúdo da decisão. Só que você não bateu no conteúdo inteiro. Porque você fantasiou isso de embargos e não sentiu a necessidade de fazer a impugnação de todos os fundamentos. Você bateu só nesse aqui. Então eu vou te dar 5 dias para você complementar o teu recurso e, com isso, você conseguir fazer com que ele vá adiante. Aí, o que eu digo para o nosso colega aqui, advogado, que está nos assistindo? Nós vivemos um sistema de justiça de escaninho. Ainda que virtual, fica mais chique, mas é escaninho, é prateleira. O que eu quero dizer com isso? Há um procedimento no cartório pré-determinado. Você sabe o que esse procedimento ele diz? Ele diz assim, se você for intimado para complementar o seu recurso e não fizer nada, já vai para a fileira da inadmissão monocrática. É automático. Ninguém lê nada. É tudo automático. Tá? Pô, Daniel, então é melhor falar não. É melhor não. É imprescindível falar. Mesmo que você não tenha nada a dizer. Eu não entendi. Então, o que acontece? No mundo ideal, se os teus embargos de declaração eles foram mas tão com eficácia infringente, que eles são um agravo interno completo, você não é intimado, como a gente comentou anteriormente. E aí vai para o julgamento e boa. Mas como a gente não vive num mundo perfeito, muitas vezes você é intimado a complementar razões que você não tem que complementar. Porque as suas razões já são completas. Mas se você não falar nada, vai para os caninhos da inadmissão. Então o que você faz? É o famoso finge que me engana, eu finge que eu acredito, né? Quem quer rir tem que fazer rir, pô. Como não? Pô, o que você faz, Daniel? Eu vou lá e dou um somebody love, pô. Põe lá qualquer coisa. Porque aí na hora que você falar dá uma requentada. Hein, Daniel? Dá uma requentada nos argumentos e fala, fundamentos que estou impugnando. Pá. Eu costumo brincar o seguinte, aí você faz uma peça estilo memoriais. Pá, pá, pá. Só os pontos principais, aquele miguelê e vamos que vamos. Né? Porque é isso. É tudo completo, é tudo organizado, né? Ainda bem, né? Porque se não fosse organizado, se cada vez tivesse que olhar e tal, aí não acabava nunca o processo, aí nunca mais ninguém julgava nada, né? Agora, Daniel, só aqui saudar o nosso meu professor Antônio do Passo Cabral, um salve para o Cabral. Daniel, uma questão que eu acho interessante nesse ponto é o seguinte, tem decisões da STJ, óbvio, na vigência do CPC 73, que diziam o seguinte, se os teus embargos de declaração tiverem essa cara de impugnação de agravo interno, eles recebiam como reconsideração, aí, meu amigo, você estava ferrado, porque eles rejeitavam e acabou o prazo para o resto. Acabou o prazo de RE. Quer dizer, isso era terrível. Então, a positivação, ao menos, nos dá ainda aí uma boia de salvamento para a gente poder ajustar, né? Não, sem dúvida. E essa é uma posição ao Cabral, grande vascaíno,
Essa é uma posição, ô Mazola, que beira o surrealismo, por quê? Assim, eu gosto de pensar no aluno, porque o aluno ele é ingênuo, ele é cru. Então, ele aprende e ele ainda acha que o mundo tem salvação. Então, ele aprende a fungibilidade, até estou ouvindo os passarinhos agora, ao som de passarinhos. Então, ele fala, a fungibilidade ela vem para quê? Ela é do bem. Ela é um instituto do bem para quem, em tese, cometeu o equívoco. Essa era a fungibilidade do mal. Porque eu aplicava a fungibilidade para te prejudicar. É o contrário da base principiológica da fungibilidade. Não tinha sentido nenhum. Estou com você. Se para alguma coisa serviu essa previsão legal, pelo menos para espantar essas desgraceiras. E aí, mas só fazendo um complemento, porque ainda que seja óbvio, mas muitas vezes o óbvio tem que ser dito, né? Estou pressupondo que os embargos de declaração são tempestivos. Porque também, se forem tempestivos, meu amigo, não tem salvação da lei que resolva. Agora, Daniel, vamos deixar esses 15, 20 minutos finais aqui. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco essa regra do livre trânsito, né, do recurso especial e do recurso extraordinário, lá do 1032 e 1033. Eu lembro, na vigência do Código anterior, era uma loucura, né? Você tinha um acordo, aí você tinha lá fundamento constitucional e infraconstitucional, você entrava com RESP e RE. Aí vinha o STJ e falava assim, não, essa matéria aqui tem cunho constitucional. Fulminava o seu RESP. Aí chegava no STF, ele falava, não, esse aqui é reflexo. Chegava para o STJ, buraco negro, limbo. Ninguém julgava, é o famoso deixa que eu deixo. Né? Então, essa regra, eu acho que vem um pouco, não vou dizer impedir isso, porque a jurisprudência, cada hora, fecha uma porta, abre uma janela, né? Mas vem pelo menos desidratar um pouco essa possibilidade. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que funciona a dinâmica desses dispositivos do 1032 e 1033. E é interessante, né, Mazola? Eu nunca vivi essa situação como advogado. Mas eu consigo pensar no colega advogado e no seu glorioso telefonema para o cliente, né? Que é sempre algo saboroso de fazer quando você perde. Né? Aí você liga para o cliente atende e fala assim, e aí, doutor, boas notícias? Então, não muito. Pois é, perdemos? Então, perdemos. Um dos recursos? Não, os dois. Mas a gente não estava bem? Estava bem. A gente estava bem. E aí os dois tribunais disseram que a gente não tinha razão? Então, na verdade, não chegou a acontecer isso, não. Como assim, doutor? Então, é que um tribunal disse que era o outro que tinha que resolver. Aí o outro disse que era esse um que tinha que resolver. E aí, meio que tacitamente, eles resolveram que ninguém ia resolver. Aí, silêncio, né, no outro lado da delegação. Aí, depois de uns 15 segundos, hã? E esse é o tal consumidor da justiça, né? Esse é o consumidor da justiça. Imagina como ele está satisfeito, né, com a prestação do serviço jurisdicional. Era um absurdo, um absurdo. E, de fato, né, você colocou bem, se aplicarmos para valer essa fungibilidade, nós vamos ter garantida a inexistência dessa circunstância de limbo. Né? Agora, veja que curioso, né, Mazola? O legislador aqui, ele foi peitudo, hein? Ele foi peitudo. Porque, na vigência do Código de 73, tanto a jurisprudência do STJ quanto a jurisprudência do STF encaravam a interposição de um RE por RESP ou vice-versa como erro grosseiro. Essa ideia da fungibilidade em sede de recursos excepcionais, ela sempre foi trancada a priori pelos tribunais superiores. Quer dizer, nem analisava o caso concreto. O simples fato de ser RE vir um RESP ou vice-versa já era causa de inadmissão. E aí o legislador vai lá e banca, fala, não. Nós vamos criar uma fungibilidade aqui, sim, senhor. Né? E parece, na minha percepção, eu não sei se a sua é essa também, da minha prática. Minha prática né? Não dá para falar empiricamente, mas é a minha prática, é a única que eu tenho, né? Não tenho prática dos outros, eu tenho a minha prática. Né? E na minha prática, é muito mais factível pensar na fungibilidade prevista pelo 1033, que é uma realidade muito próxima e frequente que a gente acompanha, que é aquela tal da ofensa reflexa à Constituição. Porque, de fato, muitas vezes você não consegue ver aquela norma infraconstitucional que teria sido violada para daí reflexamente violar a Constituição. Uhum. E aí você entra com um RE direto, fala, olha, violou essa norma. E aí o STF vem e diz assim, mas peraí, antes de violar essa norma
constitucional, houve a violação de uma norma infraconstitucional. Se essa norma infraconstitucional for uma norma municipal ou estadual, morreu, acabou, não tem o que fazer. Agora, se ela for uma norma federal, caberia o RESP. Uhum. E aí, essa fungibilidade, para mim, é uma fungibilidade com aplicabilidade considerável. Porque essa circunstância de inadmitir o RE por fundamento de ofensa reflexa, ela é muito comum. Ela é muito comum, essa aqui é a grande verdade. Né? E a outra possibilidade, que é do 1032, para mim já é mais um negócio que vai ser mais difícil de acontecer. Que é, na verdade, você entrar com um RESP, quando, na verdade, a matéria versada na decisão era constitucional. E eu vou dizer, viu, Mazola, aqui eu acho que é até mais erro do que na outra. Né? Porque se a matéria é constitucional, Daniel, mas tem aquelas áreas cinzentas que você não consegue descobrir se ela é federal ou constitucional. Eu acho que é para esse tipo de situação. Essas situações mistas, às vezes, até que tem regramentos constitucionais e infraconstitucionais e eles não dialogam, é aquela loucura. E aí a gente vai ter o perdão, né, jurisdicional com a fungibilidade. Mas a ideia substancial do legislador foi essa. Né? Se você entrar com o RESP e a matéria for constitucional, nós vamos receber como RE. Se você entrar com RE e houver uma violação reflexa à norma federal, nós vamos receber como RESP. Então, Agora, base do raciocínio é essa. Agora, Daniel, eu fiz uma live dia desses com o Alexandre Freire, né, que vive muito isso lá por cima, né, no STF e tal, e ele me disse que tem um número já consideráveis de decisões do STF aplicando o 1033, mandando para o STJ. Mas aí, durante a nossa conversa, eu pensei numa coisa que, assim, me deu medo. Medo. Eu não gosto nem de falar isso, porque o Rodrigo está nos ouvindo aqui, vai que ele começa a aplicar isso no STJ, que é o seguinte: você imagina aquela súmula 126, o enunciado de súmula 126, né? Aquela, para quem não está acompanhando aqui, é aquela que você tem, o acórdão está fundamentado em fundamento constitucional e infraconstitucional, você tem que interpor os dois recursos. Vai que um ministro no STJ, no RESP, veio e fala assim: não, essa matéria era claramente constitucional, devia ter interposto o RE, vou aplicar a súmula 126 e vou fulminar. E aí eu fiz essa pergunta para o Alexandre. Alexandre Mazola, mas tecnicamente a análise que o ministro tem que fazer é os fundamentos expressos do acórdão. Se o acórdão não mencionou nenhum dispositivo constitucional e a matéria de zona cinzenta, aplicar a súmula 126 nessa hipótese seria uma grande sacanagem. Né? Então, eu queria te ouvir um pouco, Daniel, dessa questão. Como é que você enxerga isso? Aplicar essa súmula faz sentido, não faz sentido ser aplicada? Tem que se analisar o acórdão mesmo para ver quais foram os fundamentos adotados e aí sim ver se teve algum tipo de omissão do advogado na interposição do recurso. Eu fiz uma análise jurisprudencial também meu trabalho inglório e eterno de atualizar o manual. E o que me chamou a atenção, primeiro, foi a aplicação da norma. Porque, como brasileiro que sou, eu sei bem que há normas que pegam e normas que não pegam. E essa era uma que eu desconfiava que não ia pegar. Se vou ser bem sincero, achei que o pessoal ia inventar uma tese qualquer, ou simplesmente ignorar, né? E vida que segue. Até porque quando essas ignorâncias às leis elas acontecem nos tribunais de superposição, o manejo impugnativo é muito restrito, né? É muito difícil de você reverter alguma coisa. Então, é meio que um cheque em branco, que tem certa lógica, né? São os tribunais de superposição. Claro. Alguma confiança nós temos que ter neles, afinal. Né? Mas aí, de fato, eu comecei a perceber que havia uma aplicabilidade, e aí eu fui atrás das decisões que mencionavam e não aplicavam. Porque isso me chamou a atenção. Falei, olha, será que está criando isso aqui também uma jurisprudência defensiva, nesse tocante? E aí eu cruzei. Eu tenho julgados exatamente nos termos que você propôs aí. Já tem julgado? Já tem. Nem precisa dar ideia lá para o Rodrigo, porque já tem no STJ. Eu nem sei se é lá da terceira turma, mas já tem. E a ideia desses julgamentos, eu achei vários julgados interessantes. Então, eu achei um julgado que dizia o seguinte: só tem uma matéria na decisão. E ela é uma matéria constitucional.
E o sujeito entrou com RESP e com RE. Mas, fundamentalmente, falando da mesma matéria. Ora ele dá um verniz constitucional, ora ele dá um verniz federal. Primeiro vai para o STJ, está previsto na lei. Aí o STJ ele fala assim, olha, é um caso típico de conversão em RE. Mas já tem o RE. Ele já fez o RE está aqui do lado esperando. Então, se eu converter esse RESP em RE, o que vai acontecer? Já viu o filme. Falando a mesma coisa. Então eu vou... Aí era interessante o que ele falou. Mesmo sendo o caso de fungibilidade, aquele é inútil. Porque ela daria para a parte o que ela já tem. Perfeito. Achei perfeito. Perfeito. Aí vem a decisão do 126, da súmula 126. Porque aí ele diz o seguinte, olha, e perceba, essa decisão, pelo menos, eu achei bastante lógica. Ela diz o seguinte, não sei se é isso que você estava tratando, mas vamos ver. Há um fundamento constitucional e um fundamento federal. Eu vou impugnar o fundamento federal por via do RESP. Aí, o tribunal ele diz o seguinte, olha, aliás, o contrário, né? Eu vou fazer o RESP com a matéria constitucional. Aí o tribunal vai fazer assim, olha, eu até receberia como RE aqui. Eu até receberia como RE. Mas o RESP que você tinha que ter entrado para impugnar o fundamento federal, você não entrou. Então, na verdade, ainda que eu converta isso em RE, o RE vai cair na súmula 126, vai ser inadmitido. Então, por uma questão de economia processual, eu já vou despachar aqui mesmo e não vou dar a fungibilidade. A discussão que a gente vai colocar aqui, partindo sempre da premissa de que a descrição do julgado é correta, é só uma questão de competência. Né? Quer dizer, porque aqui, quem deveria falar da súmula 126? O STF, ao receber esse RE convertido, ou o próprio STJ, quando ele trabalha a ideia da fungibilidade? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa levantar. Né? Mas aí é aquela ideia, né, Daniel? Tecnicamente seria o STF, eu acho. Mas por uma questão de economia processual, né, como, por exemplo, a gente tem, por uma analogia maluca aí, eu posso reconhecer a prescrição da pretensão executiva numa liquidação de sentença. Claro, para que eu vou fazer tudo, esperar chegar lá e depois, né, reconhecer? Uhum. Então, quem sabe por uma economia processual a gente poderia pensar alguma coisa por aí. Agora, o julgamento mais interessante que eu achei foi um do Barroso. Barroso, relator, monocrática a decisão, não foi recorrida. O que me chamou a atenção, eu queria que tivessem recorrido para ter uma decisão colegiada que eu achei bem interessante. Olha o que aconteceu. Decisão do Colégio Recursal, Juizado Especial. O caboclo me mete um RE. Um RE com ofensa reflexa à norma infraconstitucional. Aí o Barroso vira e fala assim, olha, é caso de fungibilidade nos termos da lei. Mas se eu aplico a fungibilidade, eu passo a admitir um RESP dentro do microsistema do processo dos juizados, o que é inviável, porque nem a priori caberia o RESP. E aí ele vai e não aplica a fungibilidade, o que eu acho que ele está certo também. Correto. E aí eu fiquei só na dúvida, eu falei, será que esse advogado é tão brilhante que ele tentou dar uma cavada dessa conscientemente? Ou é só aqueles bem porra louca, né? Que fez e nem imaginava o que estava fazendo. Eu acabei ficando com a segunda opção, porque ele não recorreu, né? Porque se ele tivesse querendo criar alguma coisa conscientemente, ele teria brigado. Teria insistido na tese, né? Mas ali não, ele tomou a primeira paulada e já sossegou, né? Agora, Daniel, só frisar, né, que essa mão e contramão, vamos dizer assim, só vale do STJ para o STF, né? Se o STF mandar para o STJ não pode mandar de volta, né? Sim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cara, a gente tem mais 4 minutinhos aí. Eu queria, assim, que você desse um fecho, assim, do tema. Enfim, saudar aqui e agradecer também a presença de todo mundo que entrou, do Olavo Ferreira, do Márcio Faria, grandes amigos também. Mas você tem aí, cara, 3, 4 minutos para fazer considerações finais sobre esse tema da fungibilidade. Primeiro, começando lá pela questão da fungibilidade atípica, né? Eu vou fazer comentários bem pragmáticos para os nossos colegas advogados, né?
você hoje, né, tem que tomar um certo cuidado, sempre teve, né, para não cometer um erro grosseiro, porque o erro grosseiro não será perdoado, então já fique sabendo disso. Não é qualquer hipótese de inadmissão recursal que vai admitir, né, a aplicação da fungibilidade, né? E quando essa fungibilidade ela for aplicada no caso concreto, mesmo que o juiz não te dê oportunidade, né, de fazer uma adaptação, faça mesmo assim. O famoso atravessa uma petição. Né? Dane-se. Eu converto A em B e segue o jogo. Não, segue o jogo não. Deixa eu peticionar aqui para mudar umas coisas aqui. Porque é aquela história, tem o advogado, muitas vezes, ele tem que fazer o correto a fórceps, né? Uhum. Porque ele não adianta ficar esperando o correto vir do juiz, porque às vezes não vem mesmo. E aí a gente tem que atuar sempre em prol do interesse, né, do nosso cliente. E falar, não, mas aqui se o recurso é outro, eu tenho umas adaptações para fazer. Mete a bronca. Aí, mas aí vai ter preclusão consumativa. Aí você briga depois, tá? Mas o que não dá é, não me chamaram, eu não falei nada. Aí não, né, filho? Aí não, você não é advogado, né? Você é outra coisa aí que eu não sei nominar, mas advogado você não é. E trabalhar essas fungibilidades legais, né, que estão previstas no CPC, como uma forma em especial de tranquilizar, na hipótese do RE e do RESP, aquela conduta que nós, quem nunca, né, Mazola? De fazer dois recursos iguais e chamar um de RESP e um de RE. Quem nunca, né? Quem nunca? Porque aquela época, né, de incertezas, e é curioso, né? Porque assim, quando você fala para quem nunca viveu, parece que é quase assim, objetivo, né? Não, professor, você é um brincalhão. Matéria federal, matéria constitucional. Que história que é essa aí de não saber, né? Aí você advoga uma semana, você vai entender. Então, o que a gente fazia, né? Falava com o sócio, com a sócia, né? Tô achando que é federal essa matéria. Falei, você tá louco, isso é constitucional. Aí abria uma enquete no escritório, né? Mandava a porcaria da decisão, 6 advogados do escritório, 3 achando que era federal, 3 achando que era constitucional. Falei, rapaz, o que eu faço? Faz os dois. Os dois. Faz os dois. Porque você não tem o que fazer, faz os dois. Né? E até tinha uma complacência, né? Nem rolava litigância de má-fé. Então, não, beleza, fazia parte do jogo, porque a coisa era avacalhada mesmo e os próprios tribunais entravam no ritmo. Né? Agora não precisa mais. Né? O fato é esse. Aliás, agora, mas olha, eu até vejo o risco de litigância de má-fé. Uhum. Eu vejo até um risco de um bis in idem recursal desnecessário, que não precisa ser feito, e isso nos levar a algum tipo de sancionamento. Né? E eu sempre costumo dizer o seguinte, se você está em dúvida, entra com o RESP. Porque no RESP não tem repercussão geral, porque o RE ele é muito mais difícil de ser admitido. Então, se há uma dúvida, entra com o RESP. Porque se o STJ entender que é federal mesmo, acabou. Mesmo que seja constitucional, aí a parte contrária é que vai reclamar em RE da decisão do RESP. Não, e adicionando nesse teu comentário, pegando um gancho que o Alexandre Freire falou, uma dica prática é o seguinte, analisa o acordo de julgamento. Se ele mencionou qualquer coisa Constituição, cara, RE, não tem dúvida. Agora, se ele só entrou matéria infra, vai no RESP só para você ter a chance ainda da conversão para o RS, se for o caso. Sem dúvida. Ajudou a gente, né, o Mazola? Eu acho que sim, cara. Eu acho que tudo que abre uma portinha aí ajuda, porque quem advoga sabe no contencioso, sabe a jurisprudência defensiva, cara, eles criam cada coisa que é de assim, arrepiar o cabelo, né? Então, a gente fica sempre nervoso. Daniel, perguntaram aqui um livro bom sobre o tema, eu vou indicar o seu manual. Tá? Se você me permitir, eu vou indicar o seu manual de processo civil, que está na 12ª edição, 1.800 páginas, enfim, uma obra, um clássico. Então, realmente, lá o professor Daniel ele aborda essa temática e de maneira muito objetiva também, muito clara. Te agradecer em nome da ESA, mais uma vez, a participação, dizer que é uma alegria conversar com você e seus 123 mil seguidores, você é uma lenda do processo. Essa ideia que você teve aí de calendarizar sempre às 19 horas as suas lives. É incrível, porque você já olha no relógio e fala, tá chegando a live do Daniel, já entra e já assiste, entendeu? Então, quem não conhece, siga o professor Daniel, acompanhe as lives. Daniel, te agradecer aí, 30 segundos para o fechamento. Você tem a palavra. Mazola, obrigado pelo